No vídeo de hoje eu vou te ensinar quantas refeições você deveria fazer por dia. Então é muito comum essa pesquisa das pessoas, né? Quantas refeições, Matheus, eu deveria fazer por dia? Você que já entrou e molhou o pezinho no Ayurveda, já com certeza ouviu falar que a gente recomenda que você coma menos refeições do que a maioria das pessoas estão acostumadas a fazer. Só que essa dúvida é muito comum, né? Quantas afinal? Muitas pessoas hoje em dia comem a cada 2 horas, a cada 3 horas. É muito comum a gente ter vários nomes diferentes, inclusive, né? Ceia, pré-treino, pós-treino, desjejum, colação, né? Nomes que, de repente, há 50 anos atrás, ninguém nem sabia o que significava, mas que agora fazem parte de um jargão muito comum de utilização, né? Principalmente você que já foi num nutricionista, né, já parou para dar uma olhada na sua dieta. As pessoas desenvolveram um consenso, na última década pelo menos, de que a gente deveria se alimentar constantemente, de que tem uma janela de metabolismo que se fecha depois de tanto tempo, depois da atividade física, e aí parece que a nossa vida em termos de alimentação ficou mapeada, industrializada, como se a gente estivesse recebendo orientações de fora para dentro e os especialistas sabem melhor do que eu o que eu deveria fazer para minha saúde. Então vamos tentar entender um pouquinho sobre a evolução do ser humano no planeta Terra e como isso pode orientar a tua lógica alimentar um pouco melhor. E aí no final eu vou te dizer o que isso tudo tem a ver com a Ayurveda e qual é a recomendação final que a Ayurveda faz para você em termos de frequência alimentar. Bom, você que já estudou comigo um pouquinho sobre nutrição aqui no canal, se você não estudou, vou colocar um vídeo aqui para você já dar os primeiros passos, né? A gente já falou sobre esse assunto de quantas vezes você deveria comer, elementos sobre a nutrição. Eu chamo a alimentação de um dos 4 pilares da saúde, quer dizer, um dos 4 elementos fundamentais que você deveria olhar para efetivamente melhorar, né? Para você construir uma vida com mais energia, mais saúde e mais vitalidade. Então eu já falei anteriormente bastante aqui no canal sobre frequência alimentar e inclusive já te expliquei que tem 3 elementos fundamentais quando o assunto é alimentação. Quando você está tentando se alimentar melhor, você deveria pensar na qualidade, você deveria pensar na frequência e você deveria pensar na quantidade dos alimentos que você consome. Eu não vou me debruçar sobre esses temas, a gente já fez isso em outros vídeos. Hoje eu quero simplesmente falar com você sobre o elemento frequência, tá? Então, quantidade e qualidade não vão ser abordados no vídeo de hoje, mas frequência, sim. Pensa comigo, o Homo sapiens sapiens, o bicho que a gente é, né, existe há mais ou menos 200, 300 mil anos. E a gente passou grande parte dessa evolução, né, desse tempo, em lugares onde a alimentação era escassa. Então a gente começou a nossa vida, se foi originado lá na savana africana, né? E você tinha comida quando tinha comida. Ninguém tinha 6 refeições por dia, né? Então o ser humano evoluiu num cenário de escassez alimentar. A gente, inclusive, é muito bem adaptado para a escassez alimentar. A gente é um animal que concentra glicose no formato de glicogênio, que é tipo um estoque de glicose. E quando o corpo ele entra em jejum, ele ativa essas reservas para produzir glicose, que é a base, né, que o nosso corpo usa como força motriz, né, como gerador de energia dentro das suas células. A glicose entra na célula, passa na mitocôndria, faz um negocinho que chama ciclo do ácido cítrico e do outro lado sai ATP, que é basicamente a energia, né, que os seus músculos e que as suas células utilizam. A gente aprendeu a estocar energia ao longo da evolução humana para usar quando não tivesse alimento, então a gente é muito bem adaptado para a escassez alimentar. Isso significa que, naturalmente, você podia passar dias sem comer, e tudo bem. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de trabalhar numa clínica na Califórnia, no norte da Califórnia, que chama True North Health Clinic. E lá eu tive a oportunidade de acompanhar pacientes que estavam fazendo jejum terapêutico de água, quer dizer, só bebendo água, em durações de 1 semana até 40 dias de jejum terapêutico. E você pode pensar, nossa, Matheus, jejum terapêutico de 40 dias, nunca ouvi falar nisso. Então você nunca ouviu falar de Jesus Cristo, né? Então, se você é uma pessoa que já leu a Bíblia, por exemplo, você com certeza ouviu falar, né, que Jesus foi pro deserto e jejuou durante 40 dias e 40 noites. Então, Buda também fez isso. Por exemplo, no Ramadã, né, as pessoas acabam jejuando durante muitos dias também. Essa prática de jejum, ela faz parte da maioria das religiões e é porque, né, é uma reprodução da natureza do corpo humano mesmo. Isso tudo para te dizer que a gente aguenta jejum. E aí corta dessa origem, né, do início, de grande parte da evolução humana, que a gente passou muito do tempo em jejum, para o mundo de hoje em dia. No mundo de hoje em dia, a gente tem alimentos que não são alimentos sendo consumidos. Então essas coisas são empacotadas, que tem um monte de lista de ingredientes, que vem dentro de saquinho. Essas coisas que as pessoas acham que são lanche, barrinha disso, sanduíche daquilo. Na nossa natureza, a gente não comia essas coisas. Hoje, a indústria alimentícia acaba produzindo um monte de coisas empacotadas e que horas que você vai consumir isso? Existe todo um esforço da indústria por criar demanda, né, dentro do você, né, que é o consumidor ou a consumidora disso aí,
E aí ele vai mandar você comer barrinha que horas? Na hora do almoço, na hora do jantar? É claro que não, né? Então a gente precisa de um lanche, precisa de uma colação, precisa de um pré-treino e de um pós-treino, senão que horas você vai tomar o seu shake, né? Não vai ter o shake. Então assim, faz todo sentido dentro de uma lógica de indústria alimentícia que modernamente a gente tenha gerado essa demanda, né, nos seres humanos ou nos consumidores, como a gente é tratado hoje em dia, para comer a cada 2, 3 horas. Mas a verdade é que isso está bem distante da nossa natureza. Se você pensar nos seus avós, por exemplo, né, muitas vezes eles tomavam um café da manhã humilde, roçavam a tarde ou a manhã inteira, paravam para almoçar e comiam arroz, feijão, legumes, às vezes algum alimento de origem animal, roçavam a tarde inteira e no final do dia comiam uma canja, uma sopa, alguma coisa, né? Faziam aí suas 3 refeições por dia. Então agora eu chego no ponto fundamental, né? Quantas refeições o Ayurveda recomenda fazer. Eu busco referência aqui num texto nosso clássico de 2000 anos atrás, que é o Sushruta Samhita. E no Sushruta ele tem uma frase bem clássica que diz assim: o ser humano, quando ele está doente, ele deveria fazer uma refeição apenas por dia. E quando ele está saudável, ele deveria fazer 2 refeições por dia. Então, o teto que o Ayurveda coloca é na realização de 2 refeições por dia. O Sushruta, né, esse texto, ele fala que você deveria fazer uns intervalos de 5 a 6 horas entre essas refeições. Então, olha que interessante. Você faria 2 refeições por dia, com intervalo entre elas de 5 a 6 horas, e não comeria nada, né, da segunda refeição para a primeira do dia seguinte. Mas, Mateus, para tudo. Isso não é o que modernamente é chamado de jejum intermitente? É, exatamente. Agora tá meio que na moda esse negócio, né, do jejum intermitente, mas essa é a maneira como o Ayurveda fala que você deveria comer já há pelo menos aí uns 2000 anos. Para a maioria das pessoas na nossa sociedade, a ideia de fazer 2 refeições já gera estresse, ansiedade, palpitação, né? As pessoas já ficam meio nervosas dizendo: Mateus, não me fala um negócio desse, porque eu vou morrer de fome, porque eu vou desmaiar na rua, né? Então, eu costumo permitir aos meus pacientes, né, a ideia de que, tá bom, come 3 vezes por dia, café da manhã, almoço e jantar. Entre essas refeições, deixa intervalos de 4 a 5 horas, mais ou menos. Imagina que você faz uma primeira refeição às 8h30 da manhã, uma segunda, meio-dia e meia, e a sua última refeição é às 6h30, mais ou menos, da noite. Aí você fecha um ciclo de alimentação com 3 refeições, com intervalos suficientes para você poder digerir esse alimento de maneira adequada, de maneira apropriada, sem excessos e sem comer esse bando de porcaria que se vende por aí hoje em dia. Eu sei que aqui você me ouviu e aí você pausou um pouquinho. Como assim, Mateus? Você vai jantar 6h30 da noite? Esse é um grande problema que eu vejo aqui com os meus pacientes. A maioria das pessoas, elas almoçam por volta de meio-dia, 1h, e elas jantam muito tarde, 8, 9, às vezes 10 da noite. Se você tem uma janela muito longa de jejum, né, um intervalo muito longo entre uma refeição e a outra, o que vai acontecer é que você invariavelmente vai sentir fome no meio do caminho. E esse é um grande problema que eu vejo na clínica. A maioria das pessoas que jantam muito tarde, quando dá 4h30, 5 horas, porque é o horário natural de você começar a sentir fome, elas falam que ficam desgovernadas. Eu vejo isso muito na clínica, é muito comum. A pessoa fala assim: cara, Mateus, quando dá 4, 5 da tarde, eu sinto uma fome que é tipo, sai da minha frente. Inclusive, me conta aí nos comentários se esse é o seu caso. Você sente aquela fominha 4h30, 5 horas? E se você sente, antes de ver esse vídeo, o que você efetivamente come, né? Porque nos meus pacientes, eles falam: eu como o que eu vir pela frente. E, na verdade, as pessoas às 4h30, 5 horas, o que acabam fazendo é um lanchinho para dar uma tapeada na digestão. É para dar uma enganada no corpo para aguentar até o horário de jantar, 7, 8 da noite. Tudo isso é resolvido quando você simplesmente move a sua refeição das 8 para mais cedo. Além de você melhorar essa janela de alimentação, em vez de comer uma porcaria às 5, você faz um jantar decente às 6, 1h de espera é ok, 2, 3, né? Esperar de 4h30, quando você começa a ter fome, até 8 da noite, já não é mais tão tolerável assim. Você afasta o horário da tua refeição do teu horário de dormir, o que garante que você também vai melhorar o seu pilar do sono. Olha que interessante como os pilares da saúde, eles são conectados, né? O horário e a qualidade do teu jantar acabam influenciando a qualidade do teu sono. Aí a pessoa dorme mal, porque comeu muito tarde e ficou digerindo a comida a noite toda, acorda de manhã mal dormida e acha que vai resolver tudo tomando um shot de café no café da manhã. E não vai. Você precisa ir atrás da raiz do problema. Onde é que tudo isso começou? E muitas vezes isso começa no seu jantar. Caramba, Mateus, mas eu quero sentar com a minha família, né? Olha que desfeita que eu estaria fazendo com meu marido, com a minha esposa e com os meus filhos. O que eu recomendo muitas vezes, se você tá com problemas de saúde, vale a pena dar uma radicalizada. E aí você come 6 horas, 6h30, no mais perto do pôr do sol possível, e aí você senta com a sua família na hora do jantar, mas em vez de comer, sei lá, toma um chazinho,
troca uma ideia, come um pouquinho, uma sopinha de repente, mas não faz uma refeição. Outra questão que é interessante mapear aqui é que o corpo humano ele funciona muito bem de forma diurna, né, enquanto tá sol lá fora. Então, depois do pôr do sol, existe uma tendência da sua digestão ir piorando até a hora de você dormir. Quanto mais tarde você janta, pior é a digestão. Se você janta e dorme, por exemplo, a qualidade da sua digestão ela vai pela janela, porque o corpo, quando está dormindo, ele já não digere bem. É como se você desligasse, né, os motores ou diminuísse a velocidade das máquinas. E aí elas não vão processar esse alimento com o devido rigor, né, que ela deveria. Então você ter um intervalo interessante entre o jantar e a hora que você vai dormir também garante não só que você vai melhorar a sua digestão, como você vai melhorar o seu sono. Aí eu não sei se isso aqui te gera uma rebeldia, né? Se você acha um absurdo. Eu tô aqui falando sobre 2 pilares da saúde fundamentais, a alimentação e o sono. E se você quiser saber mais sobre os pilares da saúde, eu fiz vários vídeos, vou botar um deles aqui em cima e na descrição desse vídeo aqui para você. De repente você está se perguntando, né, o que são esses pilares, para que eles servem e tal. Se você já sabe o que são os 4 pilares, a alimentação, o sono, o movimento e o silêncio, e você quiser se aprofundar ainda mais nisso, eu tenho um curso aqui no Vida Veda para você. Esse curso chama A Chave. Tem um módulo para cada um dos pilares da saúde e eu te ensino ferramentas que você pode aplicar para melhorar efetivamente os seus pilares. Isso tudo sem precisar aprender técnicas ayurvédicas, nomes em sânscrito. Ele é um curso que é feito para todas as pessoas que querem melhorar a própria saúde, a saúde das suas famílias, sem precisar se aprofundar, né, no jargão e na tecnicalidade, de repente, do Ayurveda. Bom, então me conta aí nos comentários agora quantas refeições você faz e se você acha que eu tô viajando aqui, né? Se você acha, Matheus, isso é um absurdo, 2, 3 refeições, na verdade todo mundo deveria fazer 7. Me conta aí nos comentários, me fala mais ou menos o que você gosta de comer, se você faz lanche, se você não faz. Eu adoro conhecer mais da comunidade do Vida Veda. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa uma curtida nesse vídeo e aperta o sininho para você ser sempre notificada ou notificado quando eu produzir um vídeo novo. Você também me encontra em todas as outras redes sociais, então precisando de uma mãozinha na sua saúde, conta comigo. Um grande abraço e lembre-se sempre, saúde é liberdade.